Vamos abençoar a vida da Cleide e também pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, amém? Pai, obrigado por mais uma vez que nós temos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Aqui está a Cleide, papai, da qual o Senhor falou com ela para trazer a palavra ao nosso coração. O Senhor possa ser com ela como sempre. Pai, o Senhor possa sustentar da sabedoria, da unção e graça, e que a palavra do Senhor seja ministrada aos nossos corações. Também, Senhor, a nós que vamos ouvir essa palavra, nós temos responsabilidades também de termos ouvidos abertos para a Tua palavra. Por isso, cada um que vai ouvir a palavra do Senhor, papai, que possa receber essa palavra e ser edificado por essa palavra, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, amados, glória a Deus. Que bom, né, rever vocês. Eu estava também viajando, estava de férias, fiquei uns dias afastada. Fui para um lugar que chama Jequitinhonha, não sei se você já ouviu falar, perto da Bahia. Eu sou de lá, meus pais são de lá e de vez em quando tem que ir lá, né, rever a terrinha, rever os parentes. E foi muito bom esse tempo de férias, mas foi ruim porque eu não fiquei sem vocês, a minha segunda família, a família que o Senhor escolheu para mim. Então é muito bom rever vocês. Eu já revi os irmãos que vêm à noite no culto de domingo passado, e hoje estou revendo vocês e fico muito alegre, queridos, de ver o rostinho de cada um de vocês, e mais alegre ainda de poder ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro 1 Coríntios, na epístola de 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos falar a respeito da ressurreição e da bendita esperança que nós temos em Cristo Jesus. Capítulo 15. Vamos ler o versículo 16 a seguir. Todos encontraram? Amém? Sejam bem-vindos, nossos visitantes. Tem algumas pessoas nos visitando. Tem ali um rapaz com os irmãos ali. Seja bem-vindo, viu? Você também bem-vindo. Ali a namorada do meu irmão amado. Seja bem-vinda. O pessoal ali com a Nina. E todos vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fiquem atentos, porque o Senhor tem uma palavra para o seu coração. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 16, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormem em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esse momento, Pai, de estarmos na tua casa, de estarmos aqui perante ao Senhor, Pai. Que o Senhor, Pai amado, assim como o pastor Natanael orou, venha falar nos nossos corações, através da tua bendita palavra, que ela é viva e eficaz, Pai amado, ela é muito poderosa, Senhor. Esse evangelho é o poder de Deus, para destruir todas as fortalezas do inferno, Pai. Deus, que nesta manhã, todas as fortalezas do inferno sejam destruídas para a glória do nome bendito do Pai eterno. Deus, que o nome de Jesus, o nome de Deus Pai, o nome do Espírito Santo seja glorificado, Pai, nesta manhã, no nome de Jesus, amém. Pode se sentar no seu lugar. Essa carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, por volta do ano 56 na nossa era, né? O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, ele quis ali exortar os irmãos, ele quis corrigir alguns problemas. O apóstolo Paulo foi quem fundou essa igreja ali em Corinto. E o apóstolo Paulo se sentia pai daquela igreja, porque ele era o apóstolo que tinha fundado ela. E ali naquela igreja, uma igreja jovem, uma igreja nova, aquela igreja havia recebido diversos dons. Aquela igreja estava bastarda, ela tinha todos os dons do Espírito, ela se movia dentro da igreja. Era uma comunidade repleta ali dos dons espirituais. Porém também, amados, havia problemas,
por ser uma igreja nova, começando a andar no caminho do Senhor, havia problemas. E aí eu fico olhando que muitas vezes, né, nós queremos perfeições dos irmãos, nós queremos perfeições dos pastores, nós queremos perfeições dessa comunidade chamada Igreja Batista Roda de Saron, e nós vamos entender que essa perfeição não vai haver. Nós estamos caminhando em busca de chegarmos a um lugar, em busca de manifestarmos a glória de Cristo. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ser ensinados, nós precisamos ser exortados, nós precisamos sermos corrigidos, nós precisamos sermos animados a andar com Cristo. E foi isso que estava acontecendo naquela igreja ali. Apóstolo Paulo estava em Éfeso e ele recebe ali informações que a igreja de Corinto estava passando por diversas dificuldades. Então, algumas das dificuldades que essa igreja estava passando, uma delas era imoralidade. Havia imoralidade entre os irmãos. Havia ali um jovem que ele se deitava com a mulher do seu pai, e ali o apóstolo Paulo teve que mandar essa carta para corrigir. Havia também divisões entre os irmãos estavam divididos. Alguns falavam: eu gosto de Apolo, outros: eu gosto de Paulo. Havia uma divisão dentro da igreja, e muitas vezes isso acontece também dentro da nossa comunidade. Às vezes você tem um pregador para pregar, você fala: não gosto de ouvir aquele pregador, não gosto de ouvir a Cleide, eu gosto de ouvir o pastor Natanael. E aqui nós fazemos divisões, irmãos, isso é infantilidade. A palavra de Deus vai nos dizer que isso é meninice, isso é criancice. Nós temos que crescer para a glória de Deus. Todos aqueles que subirem aqui, vai falar algo que é de Deus para o seu coração. Nós temos que reter o que é bom. Tem coisas que vai ser dita que talvez não vai tocar em você, mas vai tocar em outro. Então nós temos que respeitar essas particularidades, essa individualidade de cada pregador. E havia essas divisões ali em Corinto. Havia também membros que levavam os irmãos em juízo, né? E o apóstolo Paulo fala: vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Como que vocês não têm sabedoria para lidar entre vocês? Tem que levar lá fora para ser julgado nos tribunais. Havia também na igreja de Corinto fornicações com prostitutas. O povo estava lidando com prostituta porque eles achavam que Deus queria a sua alma, e a prostituição se envolvia só o corpo. Mas há um contexto que envolve todos. Então o apóstolo Paulo vai dizer: vocês não sabem que quando vocês se juntam com uma prostituta, vocês se tornam uma só carne com ela? O apóstolo Paulo também exorta sobre isso. Uma outra coisa que havia ali era uma desordem no culto. No capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar que havia uma desordem no culto. Os dons eram usados de maneira inadequada dentro do culto público. E o apóstolo Paulo me manda essa carta corrigindo essas coisas. O apóstolo Paulo também vai falar da ceia do Senhor. No capítulo 11, ele vai dizer que havia irreverência, havia falta de respeito durante ali a ministração da ceia do Senhor. Algo que Deus estabeleceu através de Cristo Jesus, para que nós possamos lembrar do Senhor até que Ele venha. Mas o povo não estava discernindo o que era o corpo de Cristo, o povo não estava discernindo o que estavam fazendo. E havia glutonaria, havia bebedice na hora de servir a Santa Ceia. Cada um queria comer mais que o outro, cada um queria beber mais que o outro. Era uma falta de respeito tremenda. E algo também que havia ali na igreja de Corinto era um ensinamento errôneo de que os mortos não ressuscitavam. E o apóstolo Paulo, ele se dedica uma boa parte da sua carta. O capítulo 15, ele é bem extenso. Ele é de 58 versículos. E ele se estende ali para poder ministrar aos irmãos que a ressurreição é um fato real. A ressurreição é um fato que vai acontecer sim, porque com Cristo aconteceu. Então conosco também irá acontecer. A palavra de Deus aqui não diz se os irmãos de Corinto estavam duvidando da ressurreição de Cristo, mas eles duvidavam da ressurreição dos mortos. E aí o apóstolo Paulo aqui no versículo que nós lemos, ele vai dizer assim, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A nossa fé, querido, é vã,
Porque se nós não cremos que nós não seremos ressuscitados, a nossa fé é vã. Se nós não cremos que esse corpo aqui, que morrer, vai ser ressuscitado, a nossa fé é falsa, o nosso testemunho é falso, esse evangelho é falso. E nós temos que entender que o evangelho, ele engloba a morte, e ele engloba primeiro o aparecimento de Cristo, né? O nascimento de Cristo. Ele engloba a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e a ressurreição de Cristo. Aqueles irmãos estavam duvidosos, porque havia ensinamentos baseados na filosofia grega, de que o que Cristo queria era somente a alma. Esse corpo aqui, ele jamais iria sobreviver. Realmente esse corpo que é matéria, ele vai morrer, ele vai descendo para o pó. Mas Jesus, quando ele voltar na sua glória, ele vai fazer com que os mortos ressuscitem. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Eles vão receber sim um corpo glorioso. Esse corpo será investido da incorruptibilidade. Esse corpo será revestido da imortalidade. Esse corpo vai ser um corpo glorioso. Como é o corpo de Cristo, assim será o nosso corpo quando Cristo voltar. E nós devemos ter essa bendita esperança no nosso coração, porque se nós pregarmos o evangelho só uma parte, nós não estamos pregando o evangelho fidedigno, nós não estamos pregando o evangelho por completo, porque Deus mandou sim o seu único filho para morrer por causa de mim, por causa de você. Mas ele também, ele morreu numa cruz, ele foi cravado no madeiro por conta do meu e do seu pecado. Mas Jesus também, ele foi posto numa sepultura, ele foi ali sepultado, colocaram uma enorme pedra ali no seu sepulcro. Mas a palavra de Deus nos diz que se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos, capítulo 4, versículo 29, que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, amados, ele seria somente um mártir, ele seria somente alguém corajoso que enfrentou toda a sociedade em favor de algo que ele defendia. Mas não, na ressurreição nós podemos ver o poder do evangelho. Na ressurreição nós podemos ver o poder do Deus Todo-Poderoso, do Deus que está sobre todas as coisas, do Deus que rege a vida, do Deus que rege até a morte, porque a morte e a vida é Deus quem dá. Tudo acontece por permissão do Senhor, nada foge do controle dele, amados. Nada, absolutamente nada. E a ressurreição de Cristo, ela é a confirmação. O apóstolo Paulo vai dizer que ainda em Coríntios 15, no versículo 23, diz assim, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Está falando da ressurreição. Cristo, ele é a primícia. Sabe o que quer dizer primícia do grego? Primícia do grego quer dizer, ele é o selo, ele é o pagamento, o primeiro pagamento. Ele é aquilo que Deus deu para poder ter garantia. Ele é o penhor de que nós também iremos ter uma vida eterna, um corpo glorioso. Nossas almas não vai ficar aí vagando, não. Nós vamos ter um corpo para poder reinar com Cristo. Nós vamos ter um corpo para poder estarmos com Ele. E o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que quando Ele vier na tua glória, os mortos vão ressuscitar. E em seguida, aqueles que estiverem vivos vão receber um grande brinde, vai receber algo poderoso. Os seus corpos serão transformados assim, como num piscar de olhos, e vão se encontrar, e vão subir, e vão encontrar com Jesus nas nuvens, e vai descer para julgar aqueles que não são de Cristo. Oh, amados, que maravilhosa é essa esperança! A nossa esperança está no Deus poderoso, que deu o seu único filho. Ele abriu mão daquilo que ele tinha de mais precioso no céu. Ele abriu mão do seu filho, ele abriu mão de todo o seu resplendor, de toda a sua glória, e quis descer aqui
pisar nesse solo, nessa terra, para viver aquilo que eu e você podemos viver. Mas Ele provou para nós que mesmo sendo homens, nós podemos sim nos santificar, podemos sim andar numa vida de acordo com a vontade de Deus. Amados, o Senhor Jesus, a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos 5, que o Senhor, Ele ressuscitou, Romanos 4, 25, eu já citei aqui, Romanos 4, 25, e logo depois eu vou ler Romanos 5, 1, Romanos 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, essa paz que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos 5, é por conta da ressurreição de Cristo. Nós éramos inimigos do Senhor, nós andávamos distante do Senhor, nós andávamos caídos nos nossos pecados e delitos, nós andávamos mortos. Por isso, na minha visão escatológica, eu creio que a primeira ressurreição, ela já aconteceu para aquele que recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou ali, Ele justificou a cada um de nós que cremos no Teu nome, e ali houve a primeira ressurreição, porque Ele nos deu vida, e vida com abundância. Ele diz que nós andamos agora em novidade de vida. Isso é maravilhoso. Nós podemos ter uma vida nova, nós podemos ter paz com Deus. É um benefício que o Evangelho, que a justificação nos traz. Primeiramente, é paz com Deus. Essa paz, amado, não é um sentimento, não é você não estar em guerra. Essa paz é uma posição. Jesus te colocou numa posição de amigo de Deus. Jesus te colocou numa posição de que agora você não precisa de ninguém mais para poder falar com o papai. No Velho Testamento, os homens, para poder falar com Deus, era através de um profeta. Deus não falava com a humanidade inteira. Deus escolhia um líder e falava com ele. E esse líder, para falar com Deus, ele tinha que entrar nos santos dos santos. E se ele estivesse em pecado, ele era fulminado ali mesmo. Ele tinha que se resguardar todo. Mas a misericórdia de Deus era tamanha, porque quando Cristo ressuscitou, Ele nos trouxe essa esperança. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e hoje eu e você, nós temos essa paz. O Senhor nos colocou como amigos de Deus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, lá no seu quarto. Lá no seu quarto você pode orar ao Senhor. Lá no seu quarto você pode buscar ao Senhor. Lá no seu quarto você pode pedir ao Senhor. Não importa onde você estiver, lá na sua escola, lá no meio dos seus amigos, em pensamento você pode buscar o Senhor. Você pode clamar com Ele, e Ele te ouve, Ele te atende, e a resposta vai chegar no tempo oportuno de Deus, não no meu tempo, não no seu tempo. Por isso que muitas pessoas param de orar, porque elas oram e querem que a resposta seja assim, imediata, como no instalar de dedos, como uma mágica. Mas não é assim que acontece no reino espiritual. O Senhor tem o seu tempo adequado para fazer todas as coisas na nossa vida. O Senhor tem coisas maravilhosas para fazer por nós. Mas primeiramente, nós precisamos crer que o Senhor Jesus pode sim perdoar os nossos pecados. E o apóstolo Paulo estava falando de algo que ele havia vivido. O apóstolo Paulo estava falando da ressurreição porque ele havia comprovado. O apóstolo Paulo até então ele não cria nessas coisas. Mas quando o apóstolo Paulo, lá em Atos 9, a partir do versículo 3, vai dizer de algo poderosíssimo que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava indo em caminho a Damasco, e nesse caminho apareceu ali uma luz forte, um resplendor forte, e essa luz dizia: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele viu
quem estava falando com ele. Quando ele perguntou, aquela voz apareceu para ele e respondeu: eu sou o Senhor, eu sou o Cristo a quem você me persegue. E Paulo imediatamente, ele cai no chão, ele fica maravilhado, porque ele está frente a frente com Cristo ressuscitado. Ele não teve a experiência que os outros apóstolos tiveram, de ficar 40 dias com o Senhor Jesus, depois da ressurreição. Mas Paulo teve essa experiência de apenas um momento. E Paulo sentiu ali, naquela experiência, que o Senhor havia convocado ele, que o Senhor havia chamado ele, mesmo sendo ele ainda pecador, mesmo sendo ele ainda fraco, mesmo sendo ele ainda inimigo de Deus, mesmo sendo ele ainda assassino como ele era. Mas Deus o chamou. Querido, não importa o seu problema, não importa o que você tem cometido, mas quando Deus tem um propósito na sua vida, uma hora você vai escutar esse propósito te chamar, uma hora você vai entender esse propósito te chamar. Não importa se você está andando de acordo com a vontade do mundo, não importa se você está andando de acordo com a vontade que Satanás está querendo, mas se Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai te chamar e você vai ouvir, e você vai dar uma resposta para o Senhor. Querido, mas não deixe que isso seja um pouco tarde, porque você tem vida. Enquanto você é jovem, você pode dar o melhor para o Senhor. Então, querido, escute a voz de Deus hoje te chamando. Não importa se você está no mundo das drogas, não importa se você está na bebedeira, não importa se você assassinou ontem, Jesus te chama hoje. Jesus ressuscitou hoje para que você tivesse paz no seu coração, para que você tivesse paz com Deus, para que você não fosse mais inimigo de Deus. E quando nós temos paz com Deus, nós não brigamos mais com Deus, nós não desafiamos mais a Deus com os nossos pecados, porque nós ficamos mortos para os nossos pecados. Jesus nos dá vida nova, e o apóstolo Paulo vai dizer que novas criaturas nós somos. O que é isso? O Senhor Deus, Ele nos recria. Ele não te transforma apenas, mas lá no mundo espiritual acontece algo poderosíssimo. Deus te faz de novo. E quando Deus te faz de novo, Ele te dá uma vida nova. E nessa vida nova, você pode ter acesso ao céu. O Senhor Jesus, a vontade dEle não é que você morra nos seus delitos e pecados e vá para o inferno. A vontade do Senhor é que você se arrependa dos seus delitos e pecados e tome a glória de Deus para ti, porque o céu te espera. O céu é o teu lugar. É o céu que está à sua espera, amados. O Senhor não tem prazer que o ser humano vá para o inferno, mas Satanás tem enganado a muitos. Satanás tem enganado a muitos com os desejos desse mundo. Não deixe ser enganado, querido. O apóstolo Paulo vai continuar a sua exortação aqui em Coríntios a respeito da ressurreição. E ele vai dizer que a morte entrou no mundo através de Adão, mas através de Cristo, né? A partir do versículo 45, ele vai dizer assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo Jesus, nós sabemos, porém é alma vivificante, mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois veio o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aleluias. Quando você toma Jesus na sua vida como seu Senhor, que primeiramente Jesus, Ele quer ser Senhor na tua vida, porque tem muita gente que está dentro das igrejas, mas ainda não tem Jesus como seu Senhor, não tem Jesus como o seu dono. O que Jesus quer é ser Senhor, é ser seu dono, é comandar você, porque Ele tem coisas boas para nós.
Vai dizer lá no Antigo Testamento que o Senhor, em Jeremias, que o Senhor tem pensamentos altos, pensamentos de paz a nosso respeito. A vontade dele é que nós sejamos segundo a imagem de Cristo, segundo o seu Filho. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor, nós vamos viver segundo a imagem do Filho de Deus. Nós vamos receber essa vida nova do Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha essa plena convicção em seu coração, que do que iria acontecer no futuro, que muitas vezes nós nos prendemos aqui na terra, nós nos prendemos nas nossas dificuldades, nós nos prendemos naquilo que está nos aprisionando aqui. Às vezes nem é mesmo a dificuldade, às vezes nós nos prendemos na bonança que o Senhor nos concede. Às vezes nós temos uma boa reputação, ótimo. Às vezes nós temos uma boa conta bancária, glória a Deus por isso. Mas isso não pode nos prender nessa terra, amados. Tem pessoas que têm medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que o meu viver aqui é Cristo, e o meu morrer é lucro, porque se eu fechar o olho hoje, imediatamente eu vou estar no paraíso, junto com Cristo ressuscitado, vou ver frente a frente a face do meu mestre. Nós não podemos ficar presos nessa terra, nós não podemos achar que morreu e acabou. Eu tenho um parente que ele diz que o inferno é aqui. Eu falei com ele: tio, não queira conhecer o inferno. O inferno, a Bíblia diz que ali ranger de dentes. Você já viu como que é a pessoa ranger os dentes? Aquele negócio é tremendo. Aquilo é um trem horroroso. O fogo não vai acabar. Não vai morrer a sua alma ali, porque ela vai continuar ali sofrendo. Então nós temos que olhar para cima, olhar para o nosso alvo, olhar para Cristo, olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele fez tudo para que eu e você pudéssemos ter uma chance de chegar na glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer também, em Colossenses capítulo 1, versículo 27, na parte B, que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, querido, se você tem Cristo dentro de você, através do Espírito Santo de Deus, você tem a viva promessa de que você é participante da glória de Deus. Você se torna participante da glória do Deus Pai. O centro do Evangelho é a glória de Deus. Tudo que Jesus fez foi para manifestar a glória de Deus Pai. E tudo que eu e você temos que fazer é para que a glória de Deus Pai seja manifesta sobre essa terra. Nós temos que exalar Jesus Cristo em nós. Eu não posso ser uma pessoa aqui dentro da igreja e lá fora eu ser outra. Não, eu tenho que ser um pequeno Cristo aqui dentro da igreja. Eu tenho que ser um pequeno Cristo lá no meu trabalho. Eu tenho que ser um pequeno Cristo lá na sociedade, lá na minha escola, lá onde eu vou, no meio dos meus irmãos, no meio dos meus amigos. Eu tenho que exalar o doce perfume de Cristo onde quer que eu vá. Queridos, nós temos que ter em mente que a nossa vida, ela não se limita somente aqui nessa terra, como o apóstolo Paulo vai dizer, nesse capítulo nós estamos lendo de 1 Coríntios 15, versículo 19, ele faz uma exortação muito forte, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes ou miseráveis dos homens. Querido, nós temos Cristo em nós. Cristo morreu, ressuscitou. Não foi para me dar uma casa nova, uma casa boa, não foi para me dar um carro do ano, ainda que o Senhor pode nos dar. Isso aí, sabe o que é? São coisas que vêm atrás. Buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Jesus nos aconselha a buscar primeiro o reino de Deus. E essas demais coisas, que ele fala demais coisas, ele não dá nem nome, demais coisas,
vos serão acrescentados. Isso aí para Deus não é nada, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele pode te dar infinitamente mais daquilo que você imagina, porque Ele é poderoso para isso. Mas a nossa confiança em Cristo não pode ser somente aqui nessa terra. No último século nós tivemos o evangelho um pouco centralizado na prosperidade, somente na prosperidade. Deus quer sim que você seja próspero, Deus quer sim que eu seja próspera, mas a centralidade do evangelho é a glória de Cristo, é a glória de Deus Pai. A centralidade do evangelho não é você ser próspero, isso aí virá por consequência, mas você primeiramente tem que buscar o reino de Deus. Muitas vezes nós vamos para uma faculdade e esquecemos do reino de Deus. Muitas vezes nós ganhamos um salário a mais, nós esquecemos do reino de Deus. Muitas vezes as festas nos chamam e nós esquecemos do reino de Deus. Muitas vezes o pecado nos chama e nós esquecemos do reino de Deus. Oh, querido, Jesus está voltando. Muitas vezes a pandemia tenta te parar e nós esquecemos do reino de Deus. Nós esquecemos que em meio à pandemia Deus continua agindo. Nós esquecemos que em meio às tribulações nós temos que glorificar a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, ainda capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 vai dizer assim, ó. E não somente isso. Isso que? Paulo estava falando dos benefícios que a justificação nos traz, que é ter paz com Deus, que é ter acesso à graça, que é estar diante de Deus. Mas ele fala assim, não somente isso, mas também nos glorificamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. A perseverança, ela produz paciência, ou em outras traduções, um caráter aprovado. E esse caráter aprovado, ele produz em nós esperança. Nós passamos sim por dificuldades. Não é porque você agora é filho de Deus, você é amigo de Deus, que você vai deixar de passar por dificuldades. Não, amado. Nós passamos sim por dificuldades, mas o Senhor, através do apóstolo Paulo, nos exorta aqui: nós também devemos nos gloriar em Cristo Jesus por conta das nossas tribulações, porque se não fossem ela, o meu caráter não seria aprovado. Se eu não tivesse passado alguns dias atrás por alguma dificuldade, eu não teria o caráter aprovado. Como eu vou ter experiência se eu não passei por algo? Ei, querido, por que você está aí murmurando? Porque talvez as coisas estão apertadas para o seu lado, está tendo pressões do seu lado. Quando fala de tribulação aqui, não é um advento dos últimos dias, mas é uma pressão que a própria sociedade vai te colocar. E os filhos de Deus vão passar por isso também. Mas o apóstolo Paulo nos diz: por isso também glorificai, dai graça, porque vai haver algo poderoso que vai acontecer na sua vida. Depois que a pandemia passar, algo poderoso você vai aprender através dela. Depois que essa situação que você está vivendo passar, você vai ver algo poderoso na sua vida, que Deus vai te mostrar. E mais, você vai entender que o Senhor jamais te abandonou. Você vai entender que mesmo diante da dificuldade, o Senhor caminha lado a lado com você. Quando você não consegue orar, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele capta aquilo que você não consegue falar para Deus, e ele sonda o teu coração e leva para Deus exatamente aquilo que você precisa. Querido, esse evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poderoso a mensagem do evangelho. Por isso que eu prego, por isso que eu tenho a plena convicção, assim como o apóstolo Paulo tinha, que algo melhor vai acontecer. Estamos aqui vivendo o ano da esperança. Mas que esperança é essa? A esperança é somente da pandemia passar? E quando a pandemia passar? E quando o vírus estiver controlado? Porque certamente ele não irá acabar. Querido, vai vir outro.
Anos atrás nós estávamos lutando com a dengue e seus derivados. A dengue acabou? Não. Ela continua matando. Nós vamos controlar sim o vírus, coronavírus, né? O Covid-19. Mas e quando ele passar? Vai vir outro, sabe por quê? Para cumprir o Apocalipse. O Apocalipse já está sendo cumprido nas nossas vidas, amados. Por isso nós temos que dedicar a nossa vida em santidade ao Senhor. Porque a qualquer momento nós podemos, ir embora daqui. Nós podemos morrer. Não tenha medo da morte. É lógico que nós não somos masoquistas, não é para poder ficar querendo sofrer, querendo morrer. Lógico que não. Enquanto que você estiver aqui, faça a obra de Deus. Enquanto você estiver aqui, fale do amor de Deus. Enquanto que você estiver aqui, testemunhe daquilo que Cristo fez e fará. Mas se nós morrermos, nós vamos estar diretamente com o Pai. Então, querido, nós temos que nos santificar dia após dia diante do Senhor. Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Nós não podemos ficar aterrorizados com as notícias do jornal, com os noticiários que estão por aí. Essas coisas vão acontecer. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. E nós começamos a ver, primeiramente começa aqui, dentro da casa de Deus. O amor começa a se esfriar. As pessoas não querem vir mais para o templo, porque aqui tem Covid. Mas pegam um ônibus lotado, mas vão para os seus trabalhos normalmente. Nós deixamos que o medo nos sufoque para algumas coisas do reino. Mas e as outras coisas? Como eu quero ter abundância se eu não procuro as coisas do reino de Deus? Como eu quero mudar de vida se eu não procuro primeiramente obedecer ao meu Senhor? Não tem condições, amados. Esperança no grego é a mesma coisa que confiança. Quando o apóstolo Paulo ele fala de esperança, não é como a esperança do nosso português, porque a esperança na língua portuguesa é se eu espero, se acontecer, aconteceu. Não é esperança na língua que Paulo falava, que era o grego. É uma convicção, é uma confirmação. Paulo tinha convicção das coisas que iriam acontecer. Paulo tinha certeza que o crente não iria deixar o seu corpo ficar num túmulo. Paulo tinha convicção de que o amor de Deus, nada poderia separar ele do amor de Deus. Essa é a convicção, essa é a esperança que nós devemos ter. Nós não podemos depositar a nossa esperança nos governantes. Nós não podemos depositar a nossa esperança em uma vacina que está chegando. Nós não podemos depositar a nossa esperança na nossa conta bancária. Mas nós podemos sim depositar a nossa esperança em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa esperança. 1 Timóteo capítulo 1 vai dizer que Jesus é a nossa única esperança. Não existe outra esperança a não ser Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança necessária para nós. Cristo em nós é essa paz que eu sinto, mesmo tendo pandemia. Nós estamos vivendo sim dias difíceis, dias de luto, até perdemos pessoas da nossa congregação, dias de choro. Não estou te falando para não chorar, para não prantear. É claro que nós passamos por isso, mas nós temos que ter a convicção, aleluias, que nós não somos daqui. Nós não somos moradores daqui. A nossa pátria, ela se encontra no céu. Coloca para mim Filipenses 3:20. Abra sua Bíblia em Filipenses 3:20. Em Filipenses 3:20 vai dizer: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor, o nosso Salvador, Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso do teu Filho, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Querido, a nossa esperança não está nessa terra. As coisas aqui para cumprir o Apocalipse só vão piorar. Ameniza um pouco, piora depois. Ameniza um pouco, piora depois. Vai ser assim para cumprir o Apocalipse. Eu não quero te amedrontar, meu amado, mas eu quero te deixar com a mente firmada na palavra de Deus.
Eu quero deixar que você entenda que essas coisas nós vamos passar por elas aqui. Mas ei, presta atenção aqui. Você não é daqui. Aqui você está de passagem. A sua morada eterna, ela está nos céus. Ela está lá no céu. Ela está sendo preparada para mim e para você. Para quando chegar na hora certa, quando Jesus julgar toda a terra, essa cidade vai descer dos céus. Abra comigo aí, Apocalipse. Veja que cidade maravilhosa. Eu sei que já conhece, mas eu quero que você leia de novo, porque a palavra de Deus diz que nós temos que trazer ao coração aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos traz esperança. E a nossa esperança, mais uma vez eu digo, ela está em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 21 vai nos dizer assim, ó, o apóstolo João, ele teve uma visão do que seria essa morada nossa no céu, e ele começa a ver a nova Jerusalém de Cristo, ele começa a ver novo céu e nova terra, e ele diz assim: vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo, onde ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão teu povo, e Deus mesmo estará com eles, e ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E me disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei o seu Deus, e ele me será filho. Aleluias! A tua cidade, meu amado irmão, não está aqui nessa terra. Aqui você é só um hóspede, um passageiro. A sua cidade, ela foi preparada por Cristo Jesus lá no céu. E quando Jesus vier, Ele vai ressuscitar os mortos, Ele vai arrebatar os vivos num corpo transformado, Ele vai julgar a terra, e em seguida Ele vai trazer a nova Jerusalém de Cristo, aquele paraíso lá de Gênesis 1. Ele vai ser restabelecido para que os filhos de Deus possam viver plenamente com Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. O plano de Deus é ter comunhão com você pessoalmente. O plano de Deus é viver eternamente com você. O plano de Deus é que você não morra, e isso vai acontecer quando o Senhor Jesus vier e fazer o seu reinado por completo. Querido, essa tem que ser a nossa esperança. Talvez todos esses problemas que nós estamos relatando do dia a dia da sociedade, problemas financeiros, problemas com a doença, problemas com a Covid, problemas com as calamidades que existem sobre a terra, tem te desanimado, tem tirado a sua fé, tem te deixado cabisbaixo, tem te deixado em casa, sem vontade de adorar o Senhor. Querido, não deixe que isso vire algo normal na sua vida. Não deixe que isso vire algo todos os dias acontecendo. É lógico que às vezes a gente amanhece um pouco assim desanimado. Isso é normal. Mas não é normal você permanecer num desânimo eternamente, amados. O choro, nós cantamos aqui, né? O choro pode durar uma noite, mas a palavra de Deus diz que tem hora para acabar. A alegria, ela vem logo ao amanhecer. Tem tempo para você se alegrar. Então se alegre. Se você perdeu a sua esperança, eu queria orar com você. Talvez você esteja desanimado. Talvez a circunstância não está muito animadora para você. Mas o Senhor tem algo poderoso para fazer na tua vida. O Senhor quer renovar a sua esperança hoje.
E eu estou feliz que você veio aqui. Porque se você veio aqui, quando eu estava orando ao Senhor acerca dessa mensagem, eu falei: Deus, fale aquilo que o teu povo precisa ouvir. Deus, leve naquele lugar aqueles que precisam ouvir a tua palavra, isso que o Senhor está dizendo. Deus, faça com que aquele que está precisando de renovar a sua esperança venha assistir esse vídeo. E se você está assistindo esse vídeo em casa, ou virá assistir depois, ou se você está aqui, é porque o Senhor te trouxe aqui para renovar a sua esperança, para renovar a sua fé. A sua esperança tem que estar unicamente em Cristo Jesus. Então, querido, eu queria te pedir algo. Se você quer que a sua esperança se renove, não fique de pé, ajoelhe. Ajoelhe e prostre diante do Senhor agora. Você pode começar a fazer isso se você quer que a sua esperança seja renovada. Se você quer que a sua esperança venha a ser renovada diante de Cristo Jesus. Eu quero que a minha esperança se renove cada dia mais. Por isso eu me ajoelho diante do Senhor. Eu me ajoelho diante do Deus vivo. Porque é Ele, amados. É somente Ele que pode renovar as nossas forças. É somente Ele que pode renovar a nossa fé. Sabemos sim que a circunstância às vezes tenta nos parar. A circunstância às vezes ela tenta nos deter. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daquele que avança. E o Senhor te chamou para avançar. Avance, avance de direção ao teu alvo. O teu alvo é Cristo Jesus. Oh, aleluias. Oh, Senhor Deus, nos prostramos diante de Ti, Pai, porque nós entendemos que nós não temos outra esperança além de Ti. Nós não podemos confiar em outro além de Ti. No Senhor, Pai amado, é tudo que nós temos no céu. O que nós temos além de Ti, Senhor, somente a Ti que nós temos, Pai. E em Ti nós confiamos, Senhor. Ó Deus, renove a nossa fé, renove a nossa esperança, Senhor. Que o nosso coração venha sair daqui, Pai amado, cheio de fé. Que o nosso coração venha ser renovado da esperança do porvir. Nós entendemos, Senhor, que nesse mundo teremos aflições sim, mas o Senhor Jesus disse para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele já venceu todas essas coisas. O Senhor Jesus já venceu o mundo, e nós precisamos ter convicção dessa realidade bíblica. Nós precisamos, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha implantar no nosso coração essa convicção, essa esperança que nós podemos ter em Ti, Senhor. Oh Deus, traga, Pai amado, a memória dos Teus filhos e a minha memória aquilo que nos traz a esperança, que todos os dias pela manhã nós podemos nos lembrar, Senhor, que as Tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Deus, que todas as manhãs nós venhamos lembrar do sacrifício vivo de Cristo Jesus. Oh Espírito Santo, venha trazer aos nossos corações, Senhor, a lembrança, Pai amado, de que o Senhor voltará sim. O Senhor voltará para nos buscar, e nós seremos, Senhor, transformados num corpo glorioso, num corpo segundo o corpo de Cristo, um corpo, meu Deus, que não passará mais por morte, que não passará mais por pranto, por dor, por choro, Senhor, e que nós vamos habitar em um lugar chamado paraíso, a nova Jerusalém de Cristo, e lá, Pai amado, nós iremos viver eternamente com o Senhor. Iremos, Pai amado, adorar o Senhor dia após dia, Pai amado. Coloque em nosso coração, Senhor, essa convicção, essa esperança. Confirme, Senhor, a nossa fé. Ó Deus, nos encha do Teu Espírito Santo, Senhor, porque é o Teu Espírito que confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Pai, que nós possamos, Senhor, entender essa verdade, Senhor. Deus, no nome de Cristo Jesus,
Coloca isso no coração dos teus filhos. Coloca isso, Pai amado, em nossos corações, para que nós não venhamos perecer, para que nós não venhamos sucumbir, Senhor, para que nós não venhamos perder a nossa fé. Deus, essa é a oração que eu faço a Ti hoje, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Pode se colocar de pé, amado. Coloque de pé. Glorifique ao Senhor. Dê glórias a Ele. Você pode dizer palavras de exaltação no nome dEle. Diga palavras de exaltação, porque Ele é merecedor. O nosso Deus é merecedor de todo louvor. Oh, aleluias. Cante essa canção. Aplauda o Senhor e agradeça a oportunidade em nome de Jesus.